Oi, meus amores, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse vai ser o vídeo do Cheia de Opiniões. Hoje estamos num cenário diferente, porque nesses vídeos eu vou compartilhar vivências e experiências minhas. Gente, a câmera vai ficar balançando porque eu estou no meu quarto, então estou convidando vocês para minha intimidade, mas o celular está em cima da cama. Então, conforme eu vou me movimentando, a câmera vai balançando. Mas é provisório, até eu ver o que eu faço. Tá bom? Porque esse vídeo do Cheio de Opiniões já era pra ter vindo muito tempo pro canal. Mas eu não queria trazer de um jeito formal. Meus gatinhos estão aqui, por isso que eu tô olhando aqui pra baixo. Eu sempre estou fazendo companhia nos vídeos. Não queria trazer formal porque são vivências e experiências minhas, de acordo com como eu vejo o mundo, como eu sinto o mundo, como eu me porto no mundo. Então, nada melhor do que o meu quarto, que é a minha intimidade, né? E os outros vão continuar lá no meu escritório. Enfim, antes de começar o tema de hoje, que é comparação e autocobrança. São esses dois temas juntinhos hoje. Eu vou começar dando alguns recadinhos. O primeiro é que se você escolheu esse vídeo com esse tema, então alguma coisa dentro de você se identificou, ou que você já tenha passado, ou que você esteja passando, por isso escolheu esse tema específico. O que eu vou indicar pra você? Começou os barulhos. Eu tô gravando durante o dia, então vai acontecer, né, gente? O que eu vou falar pra você? Quando eu estiver contando vivências e experiências minhas, pode ser que surjam gatilhos pra vocês, né? De coisas específicas que vocês viveram referente ao tema que vocês estão assistindo, ouvindo, tá? Então, nesse momento do gatilho, observa qual é a cena que vem. Sintetiza tudo. Fica atento às cenas que vêm na sua mente, na sua cabeça, como o seu corpo reage, tá bom? Porque todo o meu direcionamento é voltado para a raiz do problema. Então vocês vão ver que eu vou falar como eu estava ao longo do tempo e qual foi a raiz, quando começou essa comparação e essa autocobrança. Então todo o meu atendimento, todas as minhas vivências e experiências voltadas ao autoconhecimento é voltado para a raiz do problema, né? Porque aí a gente tira a raiz para ela não voltar mais, para aquele problema não voltar mais, né? Então a gente não fica só cortando os galhinhos da árvore, porque a árvore vai continuar lá. A gente derruba a árvore e tira a raiz, tá bom? Então, quando... Ai, tá balançando muito, né? Eu vou ficar mais paradinha, vou ficar estátua. Então, quando eu estiver contando vivências e experiências, fica atento aos seus pensamentos, aos seus sentimentos e às suas reações. E pérola. E as suas reações. Desceu. E as suas reações, porque isso vai te mostrar o caminho para a sua raiz do problema, para você começar a modificar e tratar e fazer força contrária, né? Trabalhar na sua resistência. E a segunda coisa e aqui nessa segunda coisa são dois grupos. O primeiro grupo é para quem tem alguma vertente espiritual, que acredita em algo maior, seja espiritualista ou não, aí vai do que você acredita, tá bom? Então, nesse primeiro grupo, para quem acredita em algo, se você sentir alguma coisa referente ao tema que doeu em você, peça auxílio aos seus, peça direcionamento, peça um amparo e principalmente acolhimento. Principalmente, né? Principalmente acolhimento por quê? Porque a gente se sentindo acolhida, tipo no colinho, sabe? A gente consegue aceitar melhor as coisas, né? Ai, tá doendo, mas eu preciso de um colinho, tá? Pegou o colinho ali, sua espiritualidade te pegou no colo, te acolheu, você respirou, relaxou, então aí você pode dar continuidade à vida fazendo resistência ao contrário, força ao contrário, na sua resistência, tá bom? Referente ao tema que você sentiu que bateu. Por que o acolhimento? Porque ele evita da gente ficar, vamos dizer assim, na raiva de querer revidar, de querer dar o troco, e essa não é a minha intenção. A intenção é entender o que aconteceu,
mas entender a minha responsabilidade, entender a responsabilidade do outro, pra fazer da melhor forma possível, né? De não me achar como vítima, né? Mas também não me achar melhor que o outro. Entender que tudo faz parte de um processo e que estamos caminhando para tal melhora, para tal melhor. Então esse é o primeiro grupo, para quem acredita, para quem tem a sua espiritualidade aí ativa no seu contexto de vida. Peça o amparo, o direcionamento. Peça que, para quem acredita, né, no caso, eu tô tentando abranger o máximo possível das coisas que eu conheço, que eu já vivenciei, dos grupos que eu já passei. Mas vamos lá, dentro ainda do primeiro grupo de espiritualidade. Para quem acredita aí nos serizinhos que nos acompanham, que nos influenciam aqui, se você sentiu que tinha um serzinho assim, acompanhando para te atrapalhar, e nesse momento que você teve essa clareza, ele se desprendeu, aí você pede o direcionamento dele, peça auxílio dos seus para que direcione ele para o melhor lugar, tá bom? Para o lugar adequado, porque quando você entende o seu processo, aqui dentro da vertente, tá? Quando você entende o seu processo de separação, tipo assim, eu entendi o que estava me segurando, aí você se desprende do que estava te segurando, então vai ficar solto, entendeu? Quando ficar solto, você pede direcionamento, pede para direcionar, para levar para o melhor lugar, tá bom? Porque aí já não vai ficar mais te acompanhando, para não ficar solto no ambiente e se prender a outra pessoa. Peraí, gente. Pronto. Pro alarme. Certo? E aí o segundo grupo. Eu estou nos dois grupos. Por isso que eu abranjo o máximo possível. Mas esse primeiro grupo eu tô há pouco tempo. Esse grupo de espiritualidade. Que aí vocês vão entender o porquê mais nos outros vídeos. O pessoal tá saindo da escola e vai ter buzina até umas horas agora. O segundo grupo é o grupo que não tem essa devoção, essa espiritualidade, que é mais voltado à ciência, que é mais voltado à psicologia, que é mais voltado às crenças terrenas, né? Que não tem um ser superior em específico, vamos dizer assim. Eu não vou falar ateu, pode ser que sim, pode ser que não. Não sei se os ateus os agnósticos também vão entrar nesse vídeo, mas se entrar, seja bem-vindo. Eu tô mais tempo nesse segundo grupo, que é o eu por mim mesma, sabe? Eu me acolho, eu vou em busca do meu. Então vamos supor que algo em mim, nesse vídeo que eu tô assistindo, bateu, eu reconheci o que foi, eu mesmo me acolho, eu mesmo me acalmo, eu mesmo converso comigo mesma, entendeu? No sentido de acolher, vamos supor que eu aceitei algo que eu não deveria ter aceitado. Eu entendo que eu aceitei porque eu tinha consciência daquele momento. Aquele momento, a consciência que eu tinha, eu só aceitava aquele tipo de tratamento, de palavra, entendeu? Então, no momento que eu entendo que era da minha consciência daquela época, hoje eu com a consciência que eu tenho, eu mesma me acolho, eu mesma me acalmo, eu falo pra mim que tá tudo bem, eu passei, hoje eu já não aceito passar mais, e vocês estão entendendo mais ou menos como que é o segundo grupo de acolhimento? É mais ou menos isso. A gente faz a gente mesmo. a gente se materna, a gente se paterna, a gente se coloca nos lugares, a gente se tira dos lugares, é a gente pela gente e a gente com a gente. E no final, os dois grupos se correlacionam de uma certa forma, pra mim. Por isso que eu consigo falar dos dois. Porque no primeiro grupo, também é ele que faz, né? A diferença é que é como se ele sentisse algo não físico, não visível, acompanhando ele, que ele pode se permitir desabar para depois se reerguer, entendeu? No segundo grupo, ele desaba, ele se reergue, sem a necessidade desse acolhimento externo. Não sei se deu para entender. Não quer dizer que ele não seja amparado, acolhido, enfim. Quer dizer que ele não acredita. Quer dizer que pra ele tanto faz.
porque ele sabe que ele depende dele. Depende dele, meus amores? Então vamos comer. Mais ou menos isso. Então, gente, foi 10 minutos só pra essa explicação. Faz parte, precisava explicar. Então, primeiro grupo, peça aos seus, direcione. Segundo grupo, se acolha. Certo? Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre comparação e autocobrança. Eu me cobrava muito, mas tipo assim, muito mesmo. Fora do comum. Eu me cobrava e me comparava assim, com tudo. Tudo. E teve uma época que eu cheguei numa escola, eu morava num bairro, na Zona Leste, eu fui pra um outro bairro na Zona Sul. E eu cheguei nessa escola, era a realidade muito diferente da que eu vivia, sabe? Eu não tinha internet na época, não tinha celular. Muitas vezes eu deixei de entregar trabalhos porque eu não tinha acesso, né? E aos livros que tinha era na escola e eu não podia ir sozinha, porque eu era criança. Então você vê que a minha comparação veio desde muito cedo. E a autocobrança também. Então quando eu cheguei nessa escola, eu começava a me comparar com os coleguinhas da escola, né? Porque alguns iam de van, outros iam a pé, outros iam de carro. A maioria do pessoal levava lanche. Tinha uma condição financeira melhor. Não que eu fosse a única pobrinha ali do ambiente, né? Mas o pessoal disfarçava bem, né? O pessoal às vezes escondia, tinha vergonha. E eu não era diferente. Ao mesmo que eu tinha vergonha, ao mesmo tempo eu não ligava. Às vezes eu ficava muito assim. Às vezes eu ligo, às vezes eu não ligo. Às vezes eu assumo, às vezes eu não assumo. Eu ficava meio assim. Então, na minha visão, era como se eu tivesse que fazer um desenho colorido sem lápis de cor. Era essa a minha visão, né? Como que eu vou pintar o meu desenho sem lápis de cor, sendo que eu só tenho o lápis de escrever? Sabe, essa era a minha sensação na época. E eu cresci com essa sensação de eu tenho que pintar esse desenho, mas eu preciso dos lápis de cor. E aí o que eu fiz, depois de muitos anos, depois de obter a consciência, que eu posso pintar esse desenho desde que eu entenda que ele não vai ficar igual aos outros. Não vai ficar. Não vai ficar colorido. Então eu só tenho um lápis de desenhar, né? Eu posso pintar com ele, desde que eu entenda que vai ser um tom mais claro, um tom mais escuro, mas vai ser tudo a mesma cor. Então é trazer para a racionalidade. Eu trouxe, já na fase adulta, né, gente? Porque na nossa infância não tem esse negócio. Eu trouxe a racionalidade de, ok, eu não consigo fazer como todo mundo faz, porque eu não tenho aquele recurso que aquela pessoa tem. Então é trazer para a racionalidade, no sentido de, eu só vou fazer o que eu consigo fazer. E eu não posso olhar para o lado no sentido de me cobrar ter o mesmo resultado que o outro. Entender que para eu ter o resultado do outro, eu preciso ser o outro. Como assim? Vamos lá. Olha, eu fui criada com... Eu e minha irmã, a gente sempre foi criada junto, né? Desde pequenininha. Então a gente teve a mesma casa, a mesma educação, vamos dizer assim. Porque são diferentes, né? A mesma casa, a mesma educação, a mesma escola até um certo período de tempo. Acho que foi até o ensino fundamental. No médio eu mudei de escola. Então, mesmo tendo a mesma mãe, a mesma casa, que são pais diferentes, o mesmo tudo, mesmo assim a gente era diferente, porque a gente tinha visões de mundo diferentes. A gente se via diferente. Então não tem como eu querer ser igual a ela se ela é diferente de mim. E aí que eu entendi o porquê que eu me comparava com ela. Porque a comparação, pra mim, chegou dentro de casa. Eu meio que herdei. Porque como era nós duas muito próximas, então minha mãe comparava muito, porque eu gostava muito de estudar, e eu visava muito o meu futuro de trabalho e estudo, e a minha mãe tinha a visão de criar mulheres para cuidar do lar. Então, saber cozinhar, saber limpar, essas coisas. Então, ela comparava muito. Ah, sua irmã já sabe fazer um cuscuz e você não. Ah, sua irmã sabe fazer um arroz e feijão decente e você não, entendeu? Então, essas coisas que vão chegando na nossa infância, que a gente vai levando para a vida externa, para fora de casa, vai ampliando
Então a gente leva para colegas de trabalho, leva para amigos, enfim. E vai piorando, porque aí as realidades são outras. Então dentro da minha casa, que a realidade era igual, vamos dizer assim, já era a diferença grotesca. Imagina quando você sai do seu ambiente de família para o externo, para o mundo, que aí são culturas diferentes, são educações diferentes, é tudo muito diferente, valores diferentes, crenças diferentes. Então a comparação ela vai ficando maior e vai ficando grotesca ao longo dos anos. Que aí você pega se cobrando demais, de ter o resultado que o outro tem, de fazer o melhor que o outro faz, ou igual ou melhor, né? E aí você vê que às vezes a gente perde a racionalidade, a gente se deixa levar muito pro emocional, de tipo, eu tenho que fazer acontecer, porque essa pessoa já tá casada, já tem um filho, já tá formada, enfim. E eu tô aqui ainda na casa dos meus pais, vamos dizer assim, sabe? Mas aí eu falo assim, só eu tenho a mãe e o pai que eu tenho, só eu nasci no dia que eu nasci, na hora que eu nasci, do pai e mãe que eu nasci. Então só eu tive as vivências que eu tive do meu jeito de ver o mundo. Aí é que às vezes a gente se pega pensando de uma forma errada assim. Eu sei fazer isso, essa pessoa também sabe, mas por que os resultados são diferentes? E aí você traz a racionalidade, tipo assim, eu vejo o mundo de uma forma, essa pessoa vê o mundo de uma forma. Então a gente pode fazer a mesma coisa, mas fazer de forma diferente, desde que a gente entenda que somos pessoas diferentes, então os resultados vão ser diferentes, mesmo às vezes fazendo coisas iguais ou parecidas, né? Então tem muito do nosso... Gente, é barulho do carro. Então tem muito do nosso traço de criação, de tudo que a gente passou, de tudo que formou, de tudo que forjou a gente. Que a gente é forjado, a gente vai sendo formado nas experiências, nas coisas que a gente passa. Desculpa. Então não tem como eu me comparar com o outro, não tem como, racionalmente falando, e eu querer o mesmo resultado, porque ele não é do mesmo mãe, do mesmo pai, não nasceu no mesmo dia, não passou pelas coisas que eu passei, não tem a forma de ver o mundo como eu tenho, entendeu? Então, trazendo a racionalidade para esse contexto. Então, quando você... Isso funcionou para mim. Talvez funcione para você. Quando você se pegar se comparando com outra pessoa ou com o resultado de outra pessoa, enfim, aí depende do que... Ai, que gostoso! Do que você se compara, traga um pouco mais da racionalidade de falar como que eu quero ter o resultado dessa pessoa se essa pessoa não viveu o que eu vivi, né? Às vezes a pessoa tem mais recurso ou às vezes não. Às vezes a pessoa pensa de um jeito e às vezes não, né? Então, varia muito. Então, para eu ter o resultado que eu quero, eu tenho que ver dentro do meu contexto de realidade. Então, não tem como eu querer pintar um desenho com os lápis coloridos se eu não tenho lápis coloridos. E às vezes eu tenho só o lápis de escrever e eu vou pintar o desenho com lápis de escrever. E aí eu vou ter o meu resultado. Não vai ser igual ao outro. E não precisa ser igual ao outro. Precisa ser o seu resultado que te faz bem. Tá bom? Então parar de olhar o vizinho e olhar o seu. E a autocobrança, aqui, entrando na... Eu falei bastante da comparação, eu vou falar da autocobrança. Que os dois estão ligados, né? Vocês perceberam? E a autocobrança é você trazer para a racionalidade também e entender que o seu de ontem não é o seu de hoje, né? Então, muitas vezes eu faço aula eu tava fazendo de capoeira e hoje eu tô fazendo de boxe também, né? Então, tem dias que eu chegava na aula de boxe, eu conseguia fazer a aula do começo ao fim, né? E tem dias que não tinha problema nenhum respiratório, eu conseguia respirar tranquilamente, não ficava cansado, não me faltava ar. Mas tinha dias que eu não rendia, né? Tem dias que eu não rendia o treino inteiro, que às vezes eu precisava parar, às vezes eu precisava respirar por mais tempo, né? Tipo assim, parar para respirar mais calmo, para depois voltar pro treino. E é você entender o seu limite naquele dia, naquele momento e vida também. Porque às vezes a gente rende, vamos supor que eu vou no parque fazer caminhada. Tem dia que eu consigo fazer 2 voltas no parque. E
E tem dias que eu só consigo fazer uma. Tem dias que eu consigo fazer 2 em menos tempo. Tem dias que eu consigo fazer uma em mais tempo, demoro mais. Então é entender no meu dia. Não tem como eu me cobrar num dia que eu não tô bem e fazer 2 voltas que eu não vou conseguir. Tá entendendo a autocobrança? Às vezes você, nossa, hoje eu consegui fazer 2, então amanhã eu vou fazer 2, depois vou fazer 3. E às vezes você chega lá no segundo dia, você quer fazer 2, mas você só consegue fazer uma assim, na força do ódio. Eu falo na força do ódio. Né? Tipo assim, eu vou porque eu tenho que ir. Que me faz bem. Mas eu não queria ir, mas me faz bem, mas eu vou. Sabe? É você entender o seu processo de no dia, como que você está no dia. Você dormiu bem? Você se alimentou bem? Você está bem? Porque às vezes você se cobra dar 2 voltas, sendo que tá difícil para dar uma volta. Então é você se conhecer a nível de se respeitar e entender que tem dia que você vai conseguir dar uma volta no parque, tem dia que você consegue dar 2 voltas no parque. Tem dias que você vai demorar mais, tem dia que você vai demorar menos. E aí entender como você funciona. No meu caso, eu, por exemplo, no calor, eu praticamente me arrasto. Porque minha pressão vive baixando, aí eu fico assim, ó. Então é onde eu demoro mais pra fazer as coisas, no calor. Já no frio eu tô, assim, pau pra toda obra. Então no frio eu rendo mais. Então não tem como, vamos supor que no frio eu consiga dar 3 voltas. E no calor só consigo dar 2. Nessa comparação, sabe? Então eu não posso me cobrar no calor o que eu me cobro no frio. Tá entendendo a diferença de você trazer pra racionalidade? De se cobrar ao nível que você consegue naquele dia. Então vamos supor que hoje eu consegui fazer 10 abdominais. Amanhã eu vou tentar fazer 11. Mas eu tenho que entender o meu processo daquele dia. Às vezes eu tô tentando fazer 11, mas não tô conseguindo fazer nem 5. Por quê? Porque tô com perturbação mental. Ou porque o meu emocional não tá estável. Ou porque eu tô cheia de tarefa em casa pra fazer. E às vezes eu vou prejudicar, não, desculpa. Eu vou priorizar as tarefas de casa ou as tarefas com meu filho. E eu acabo não fazendo pra mim, por mim. Então é você entender o seu processo no dia e parar de se cobrar e se comparar em excesso. Não sei se fez sentido pra vocês. Mas esse é o jeito como eu faço. Como eu levo a comparação e a autocobrança. Hoje em dia, eu não me comparo mais com o externo, com ninguém à minha volta, mas eu me comparo comigo mesma, para eu ver a minha evolução. Então, eu observo como eu estava 1 mês atrás, como eu estava 2 meses atrás, como eu estou hoje. Então, o que eu fiz para modificar, o que de positivo e o que de negativo. Então, eu me comparo comigo mesma, porque a comparação ela existe, né? Então eu uso isso a meu benefício, não fico mais me comparando com o resultado do outro, não fico mais me comparando com o outro, que o outro sabe fazer e eu não sei fazer. Eu faço a ponto do que eu consigo fazer, entendeu? E a autocobrança também, entendendo que eu posso me cobrar. Ontem eu fiz 10 abdominais, eu consigo fazer, vou tentar fazer 11 hoje, ou daqui uma semana, né? Mas entendendo que se eu consigo fazer 10 hoje e amanhã não consigo, tá tudo bem, mas eu vou tentar. Então vamos supor, eu tô vendo que eu tô bem, eu consegui fazer 11, nossa, show. Mas às vezes eu chego na hora, 11 tá beleza, eu consigo fazer 15. Olha, ultrapassei o que eu consigo. Entendeu? Então é me autocobrar entendendo o meu dia, entendendo o meu anterior e o meu hoje. Tendo a visão do que eu quero pro futuro. Eu pulo corda, né? Por causa das aulas de boxe. Eu aprendi a pular corda. E aí eu falava, eu não consigo. Eu queria pular 100, né? Mais direitinho, assim. E eu não conseguia. Às vezes eu conseguia chegar no 40, às vezes eu conseguia chegar no 50. E aí eu não tinha. Eu já saí do 0 e queria chegar no 100. Eu não tinha essa perspectiva de ir devagarzinho, ir aos poucos. Gente, que barulheira da gota. Eu não tinha essa percepção de ir devagarzinho, né? A gente quer sair do 0 e ir pro 100 da noite pro dia. Aprendendo a consertar o jeito de pular, pra não machucar o joelho. E aí eu consegui fazer, no máximo eu tava conseguindo fazer, se não me engano, era 50, 60, alguma coisa assim. Aí eu conversei com o professor. Aí o professor falou assim, não, consegue fazer até 70. E aí nesse dia eu consegui fazer 71. Olha que legal.
Eu cheguei no 71. Então eu não tinha conseguido chegar no 100 ainda, que era o que eu queria, mas eu consegui ultrapassar a minha meta que eu já tinha conseguido, que era 60, porque toda vez que eu pulava eu chegava no 60. Chegava no 60. Mas quando me deu uma meta clara, uma coisa mais real, palpável, tipo assim, do 60 pro 70 é muito mais tranquilo do que do 60 pro 100. Entendeu? Então, às vezes você tá se cobrando uma coisa que é irreal para o quanto que você faz. Então, se eu já cheguei no 60, é mais fácil chegar no 70. E eu consegui chegar no 71. E eu fiquei, nossa, consegui e tal, fiquei muito feliz. E aí depois, eu acho que 2 semanas depois, mais ou menos, alguma coisa assim, no treino mesmo, eu consegui chegar no 100. E eu falei, cara, muito bom. Porque aí eu fui aumentando do 60 para 70, do 70 eu consegui 76, depois eu consegui 89 e depois já fui pro 100. Olha como é mais fácil quando é gradativo, quando você não se cobra sair do 0 pro 100, tá entendendo? Então a autocobrança, ela tem que existir, porque a gente tem que se cobrar a nossa melhora, mas dentro da nossa realidade, da nossa capacidade. E é isso. Acho que eu falei tudo. Espero ter ajudado vocês com esse tema, de como eu faço, de como eu vejo, e que tenha te agregado, tenha te aberto possibilidades, tenha expandido a sua visão de talvez alguma coisa aqui que eu falei possa ter te agregado de alguma forma. De você perceber que você passa por isso, que precisa trazer mais da racionalidade. Chegou a notificação pra mim. Que você passa por isso e precisa trazer um pouco mais de racionalidade. Ou que você já passou e ok, já tá bem, tá top. Não se compara mais com o externo. Já tá mais aliviado nessa situação. Nesse tema que eu trouxe, nesses temas, que eu trouxe 2. Então, nessas 2 visões, né? Ou trazer algo para te agregar, de positivo no sentido eu estou passando e eu posso mudar, ou também no sentido tipo eu já passei, já melhorei e veio mais como uma identificação de nossa, passei por isso e já saí, não passo mais, entendeu? Então nesses 2 contextos, nessas 2 visões. Espero ter te agregado em uma dessas ou em outra também, você pode falar também se quiser, tá bom? Gente, muito obrigada, beijinhos, até o próximo vídeo e tchau, tchau.